O Rodinei tá há muitos anos no Flamengo, né? E parece que veio despontar agora. Tudo bem que tem aquela história com o Davi Luiz lá, que o Davi Luiz chamou ele, mais os outros ali no outro, e falou assim, cara, tu não é profissional. Como assim? Sou profissional. Escuta o que eu tenho pra te falar, isso. Parece que mexeu com o brio do cara. Sabe qual é? O cara começou a levar a parada mais a sério, deixar a resenha um pouco mais pro lado. E aí a gente viu aí esse Rodinei que a gente já tava esperando há muito tempo. E que vai ser feliz lá no Olympiacos. Com certeza. Com certeza. E vai voltar ou pro Flamengo ou para qualquer outro time e vai fazer chover do mesmo jeito. Eu acho que o Davi Luiz mexeu ali numa chave que ninguém tinha acessado ainda, né? Cara, tu não acha que a parada do Rodinei foi o seguinte? Pô, mas o dia que ele joga o Rodinei, eu sempre falo aqui nas transmissões que o Rodinei, na maioria das vezes, ele é avaliado pra baixo. Tu não acha que isso cansa? Pô, tem dia que tu destrói o jogo. Não fez mais do que a sua obrigação. Tal do ranço, né? Aquela nego pega coisa... o ranço, o cara por causa de um jogo. Eu acho que isso que diminuiu o profissionalismo do Rodinei. Acho que o Rodinei poderia ter chegado um pouco mais. Já chegou muito longe, né, na carreira. Foi na pré-lista do Tite lá, pô. Jogou no Flamengo. E eu sempre digo que todo mundo pode evoluir. O Rodinei, ele foi contratado pelo Flamengo em outro momento. Ele veio quando Pará jogava. 2016. Ele foi contratado pelo Bandeira de Melo, né? E todo mundo foi passando ali, cara, e ele foi continuando. O Flamengo hoje tá em outro patamar de verdade. E o Rodinei transcende, vai passando. Fez parte disso. Fez parte disso. Agora, quando você começa a treinar contra Gabigol, contra Bruno Henrique, contra Arrascaeta, irmão, a tua tendência é crescer também. Então, tem muita gente que eu acho, tem muito rubro-negro, sinceramente, que não acredita na evolução do Rodinei. E eu acho que o Flamengo perdeu o Rodinei no melhor momento do Rodinei, cara. No melhor... Não tem aquela parada, às vezes, que tu é vagabundo, aí tu tem uma namorada que te muda e separa de tu, aí tu tá prontinho pra outra te pega a namorada. Foi isso, Foi isso Foi mesmo. o que aconteceu com o Rodinei, cara. Ainda bem que tá indo lá pro Olympiacos. Não. Agora, o meu medo são as manobras, né? Porque eu tenho um negócio na minha cabeça, pode ser coisa na minha cabeça, mas às vezes fica assim rondando de tipo, esse cara tá indo pro Olympiacos, vai Daqui ficar a lá pouco 6 ele meses, bate aí. aí vem aqui, ó, vem concorrer com a gente ali Verdade. atrapalhar nossos planos ali. Se ele... Fortalecer rival, né? ele Cai no bate- Corinthians, no Não, Palmeiras. cara, meu medo é o Palmeiras. Se ele bate Também. no Palmeiras, ele voa, cara. Ele voa. Ele voa. Apesar de que é muito grupo, né, cara? Grupo é complicado. Às vezes o cara Verdade. cai... Não que o grupo do Palmeiras seja ruim, não. O grupo do Palmeiras é muito bom. Mas às vezes o cara não se adapta, que nem vários jogadores passaram pelo Flamengo, excelentes jogadores, e não se adaptaram, né? Verdade, tudo é vários grupo. deles. Então, O melhor ataque do mundo. Você tava lá começando a cantar, Não, pô, eu vi sabe o Romário de mim. o próprio Juninho Paulista. O que o Juninho Paulista Verdade. jogou foi brincadeira. E ele fala, pra jogar no Flamengo, você tem que estar no seu melhor momento. Porque se você tiver mais ou menos, tu joga na seleção, mas não consegue jogar no Flamengo, porque é muito complicado. Por isso que a gente vê até essa mudança de técnico, mesmo então, a parte da torcida que acha que o Vitor Pereira é mais técnico do que o Dorival, pô, mas o Dorival já foi, mano. Já deu certo, já ganhou 2 títulos. E aí, o Flamengo, ele tem muito disso, cara. Às vezes o cara que não é muito preparado, mas conhece tudo ali, conhece o trabalho. A gente lembra do Carlinhos Violino nos anos 90, que ficava lá jogando baralho lá na Gávea lá. Aí, quando dava tudo errado, o nego pegava ele pegava 3, 4 da base, botava Andrade, ele Jaime, é o que mais Resolvia. tem na história do Flamengo. Entendeu? O que tu achou da demissão do Dorival? cara, foi uma surpresa, assim, né? A gente sabe que tem aquele ditado do time que tá ganhando não se mexe. Correção, não é demissão, a não renovação. A não do renovação, Dorival. é verdade. Mas assim, eu achei que, pô, foi meio injusto, sabe? A forma em que foi. Agora, se tivesse sido conduzido de uma outra forma e ele tivesse ciência disso, né? Não saísse da forma que saiu. Porque a gente sabe que o Flamengo, o Dorival salvou o time do Flamengo. A gente estava já brigando pela zona de rebaixamento. Para sair da zona de rebaixamento. Né? E a gente foi para as cabeças e nós ganhamos títulos importantíssimos, né? E estamos credenciados ao Mundial. Só que nosso time, para encarar um Mundial, não tem uma variação tática. Por exemplo, eu vou citar aqui, né, vai falar Coringa, viúva do JJ, e o cara... Não estou falando disso, eu estou falando o seguinte, o Jorge Jesus ele conseguia fazer variação tática sem fazer uma substituição.
né? Aquele negócio que pula a casa, você quer? Pula uma casa. Com os próprios jogadores que estavam em campo. Quando ele botava um ou outro, de repente por condição física, ou de repente... Cara, tática. Você fazia 3, 4 variações táticas ali, sem quase mexer no time. E ele não tinha o elenco que o Dorival teve, por exemplo. E outra, trabalhou com jogadores brasileiros, que jogadores brasileiros, eles não têm essa mentalidade tática. Não tem. Tinha ali uma pecinha ou outra que veio da Europa, tipo um Felipe Luiz, né? E mais quem? Rafinha. O Rafinha, Isso, mas... o Pablo Marinho Mas a gente tá falando de 11 em campo, Sim. fora os reservas. Pô, então 2 não é aquilo que você acabou de falar agora. É difícil você fazer os caras compreenderem. Ainda mais se você não pegar esses 2 que têm experiência europeia, que tiver com vontade de ajudar o grupo, os caras ficam na dele ali. Eu sei o que eu tenho que fazer e ele que aprenda. Mas não, o time é complicado. Então, cara, que venha o próximo técnico, né? Vamos torcer aí pra que o time... A gente sabe que pra maturar um time... Ele já fez o JJ chorar, sabia? O Vitor Pereira. Vitor Num Pereira? jogo lá do Sporting com o Porto, né? Botou o JJ de joelho. O JJ deu uma já elogiou, né? cara, o JJ exatamente. gosta dele, Vitor Pereira é diz que ele é um brabíssimo, ótimo brabíssimo. treinador. Já ganhou título português, ganhou na China, ganhou em tudo que foi lugar, treinou o Fenerbahçe. Pá. Agora vamos ver a personalidade, o temperamento dele no dia a dia, como que isso vai impactar no grupo. Porque eu estava assistindo há alguns anos atrás uma reportagem sobre técnicos de basquete nos Estados Unidos. Sim. E técnicos muito rudes, muito ásperos, e que cobravam o jogador, e que o jogador gostava daquele jeito, de ser cobrado mesmo e pá, não sei o quê. E aí, técnicos que pegavam leve e que não eram respeitados. Técnicos que pegavam pesados e não gostavam da atitude e faziam, motim contra o técnico. Corpo mole, o chamado corpo mole. É muito complicado. Então, essa maturação vai ser muito importante para o Flamengo. A gente não tem muito tempo. A gente sabe que o Vitor Pereira não pode ser incorporado agora, porque ele tem um contrato em vigor com o Corinthians. Então o time vai ficar meio que à mercê ali. Claro que deve rolar um alô, né? Parece que ninguém vai assumir isso, mas deve rolar um alô, pô, não sei o quê. Mas a gente sabe que ele só vai poder mesmo entrar lá e ver o elenco de perto e botar para funcionar as coisas às vésperas do Mundial. Que eu falo às vésperas, a gente tem um mês aí, mas a gente sabe tudo que é muito pouco. corrido, né? A reapresentação do time tá marcada agora pro dia 26. O Vitor Pereira só pode pisar no Flamengo a partir do dia 1º de janeiro, né? Então é isso. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!